Vastas camadas da população, sensíveis às injustiças, irão se tornando conscientes na medida em que a crise geral do sistema os afeta. Porém, não devemos lutar apenas para mudar coisas pontuais. Devemos buscar a transformação da sociedade, gerando um mundo mais humano que consiga superar a dor e o sofrimento. Olá, eu sou o Regis e está começando agora o 4V Opinião. No programa de hoje vamos debater sobre a corrupção no futebol e a perseguição que a Gaviões da Fiel vem sofrendo no estado de São Paulo. E no programa de hoje contamos com a presença de Gunter Alexander, do Presença, e de Paulo Silas, da TV Grajaú. Então, obrigado pela presença de vocês. 1 minuto para as considerações iniciais. Sobre esse tema, como você falou, corrupção no futebol e Corinthians. Se for fazer uma análise dos últimos meses, diversos fatores levaram tanto à atitude do Corinthians quanto a certas investigações no futebol, principalmente em relação à FIFA. O fato de a Copa ser no Brasil e ter todo um contexto político que visa derrubar o governo atual levou a essa investigação. O fato de também terem aparecido outros escândalos, como o Wikileaks, trouxe diversos documentos à tona, que, de acordo com o que foram sendo analisados, acabou trazendo a questão da corrupção para o lado da FIFA. E se for pegar a questão do Corinthians, juntou o levante que teve nas escolas de ocupações, juntou a perseguição da polícia do Alckmin contra o Corinthians, juntou a Globo, que está passando por um processo de concorrência, e está deixando certos jogos de lado, por essa questão de concorrência, para privilegiar outros times, e juntou também algumas proibições contra o Corinthians no sentido de torcida. E outros temas também que levaram o Corinthians a acabar se tornando mais politizado no sentido contra o governo de São Paulo. Aí 1 minuto, Gunter. Acho que tem um ponto principal, né? Que antigamente a gente tinha uma fórmula de dominação que era o chamado pão e circo. Hoje essa fórmula poderia se traduzir em mega eventos, né? Principalmente futebol no caso, mas bolsas de todo quanto é tipo, né? Então essa receita, que é a receita que não é só do PSDB, mas também é do PT, né? Mega eventos, mais bolsa de estudos, bolsa família, esse tipo de receita é hoje o que a gente considera pão e circo modernos, né? É interessante ver também que o futebol, assim como a política, né, também tem corrupção estrutural, ou seja, a forma de funcionar o futebol é com base na corrupção. Existem várias e várias denúncias de lavagem de dinheiro, de uma série de coisas erradas em todos os times de futebol e inclusive na FIFA, né? Então agora a gente vai ver um insert, né, que a nossa produção preparou, e depois a gente volta com o debate. Bom, o vídeo, né, ele traz essa questão da corrupção de futebol. Acho que a gente poderia começar esse debate. O que pensar, né, nesse momento dessa corrupção? O que está mudando na sociedade com essas denúncias de corrupção aí, tanto da FIFA como do futebol brasileiro? O que vocês pensam sobre isso? E a gente pode continuar. Como eu tinha dito, sobre a questão do futebol no âmbito mundial, o que levou a pesquisa sobre corrupção foi o próprio vazamento de documentos ao longo do tempo, e como foram muitos documentos, não atingiu assim quando aconteceu. O que aconteceu já tem quase 10 anos, essa questão do Wikileaks. E chegou agora justamente na Copa do Brasil, até porque o Brasil, infelizmente,
e de certa forma rasa, tem a fama de ser corrupto. Então talvez levou o pessoal a investigar porque pensou, quando tiver no Brasil vai estar mais declarado do que em outros países. Não que só no Brasil tenha tido corrupção. Tem provas que em outros países teve, mas não foi tão declarado quanto aqui no Brasil. Venda de ingressos, desvio de verba para construir estádios, etc. Agora, sobre o Corinthians, é como eu informei. É uma questão mais estadual. Tem uma abrangência nacional? Tem. Mas é mais uma rixa, de certa forma, entre o Corinthians e o governo de São Paulo, que vem perseguindo por causa da questão esqueci agora a palavra, dos sinalizadores, desde a época que teve o caso do rapaz que morreu lá na Bolívia, e tudo isso foi acumulando diversas questões, juntou exemplo das crianças na escola, juntou a falta de merenda. A torcida corintiana, se ficar só contra o Alckmin, no sentido de perseguição contra a torcida, ou só contra a Globo, na questão da televisão, acabaria não tendo a abrangência que teve. Então eles pegaram um tema mais social, que está trazendo bastante atenção do povo. Bom, a gente está comentando primeiro essa coisa mais macro, né? Como a política do pão e circo está ruindo, por um lado, porque as pessoas estão querendo mudanças e isso já não está mais funcionando como funcionava antigamente. E o caso do Corinthians chama muito atenção nesse sentido, porque lembra um pouco também o que aconteceu na época da Copa do Mundo. Na época da Copa, sei lá, você ia na periferia, tinha vários utilizando às vezes até a camiseta da Argentina, coisa que é bastante novidade, diferente, né? Porque falar, era um sinal de protesto. Então, no caso do Corinthians, o que chama atenção é que realmente, enquanto geralmente o pessoal está preocupado em briga de torcida, em beber, em extravasar, sei lá, enfim, está preocupado com o campeonato, dessa vez começaram a se manifestar de formas reiteradas, constantes, persistentes durante ao longo de várias semanas e meses, sobre a questão do desvio da verba das merendas, né, que aconteceu aqui no estado de São Paulo, e fazendo isso justo no momento onde as câmeras não tinham muito como se furtar no estádio, com um monte de faixas gigantescas, né? Então não tinha como a televisão não passar aquilo passava ao vivo, não tinha como aquilo não virar um assunto, e isso incomodou tanto a ponto do governador mandar o próprio secretário de segurança na sede da Gaviões para fechar, né? Chumbaram a porta da Gaviões, meteram uma parede de tijolo com o pretexto de que estavam combatendo a violência, né? Acharam lá uma barra de ferro, 2 facas de churrasco, mas não sei o que. Tudo bem, não estou dizendo que, né, o pessoal de torcida organizada seja santinho, a gente sabe que, né, torcida organizada geralmente ninguém ali é muito santo, mas o fato é, por que agora, né, justo agora que eles estão denunciando essa irregularidade aí, ou essa corrupção, aí eles vão lá e fecham a sede da Gaviões, é muito forte, e justo agora, depois do dia 15, que teve um ato no Vale do Anhangabaú organizado pela Gaviões, que foi gigante, né, eu não sei exatamente quantas pessoas tinham ali, umas 10 mil, 20 mil, tinha muita gente, não sei. Foi um ato organizado só pela torcida. Então, acho que não é uma coincidência, né? Denunciar a violência da Gaviões quando a Gaviões está denunciando a corrupção do governo estadual. Não, acho até pensando assim, a questão do futebol, a gente tem que rever também o futebol, né? O futebol hoje, que nem tem essa ideia, eu vou ser jogador de futebol porque eu vou ganhar 500 mil por mês. Sendo que se a gente for estudar a média salarial do jogador de futebol no Brasil, é de R$ 1.500, entendeu? Então tem tanta corrupção a esses clubes grandes, pagando salários exorbitantes assim, para os jogadores, mas se for pensar, são 20 clubes que pagam salário assim. Né? O restante dos outros jogadores, se você não tiver uma sorte, não tiver... E a corrupção também tem dos empresários hoje, que hoje, a gente for dar nome aos bois, o futebol está na mão de empresários. Então são os empresários que controlam os clubes, são os empresários que controlam a verba que vem da TV, entendeu? Então, quer dizer, a corrupção, ela parece que é uma coisa intrínseca, né? Então, acho que a gente tem que começar a denunciar isso, né? A Gaviões, com essa luta que já está começando, pode começar a denunciar também essas coisas que acontecem, que nem imagina, num país onde o salário mínimo é R$800, o cara ganha 1 milhão por mês, velho. Tipo, a disparidade é muito grande, né? Então, para onde que vai? E isso é o jogador que ganha, imagina o empresário dele que ganha a porcentagem sobre isso.
Então essa é uma outra discussão. Eu acho que esse caso da FIFA, a FIFA já é uma instituição corrupta faz anos, né? A gente já ouviu falar aí, só que nunca teve provas. Aí teve lá que eles fizeram uns acordos dentro dos Estados Unidos, que aí o FBI começou a investigar e falou, vamos prender os caras. Começou a prender tanto que José Maria Marim foi preso, o Marco Polo Del Nero também, o outro não pode nem sair do Brasil, que se sair do Brasil também vai ser preso. Então, quer dizer, eu acho que esses casos de escândalos que começou a rolar no futebol, começou a abrir os olhos. Eu acho que a gente também, hoje, na nossa sociedade aqui do Brasil, né, na sociedade do Brasil, na sociedade que a gente vive hoje, a galera tá até um pouco mais querendo saber o que acontece, né? Tá querendo sentir, tá querendo cobrar mais. Isso é interessante. E aí, mas vamos falar também, acho que um pouco mais da Gaviões, né? Que o motivo foi a violência, né, que o secretário fechou, só que como o Gunter falou, já teve 20 anos para fechar a Gaviões por causa de violência, porque agora que os caras estão começando a fazer campanha contra a merenda, e não é só a merenda, outros casos de corrupção também que tá vindo do governo do estado, a gente tá com um pouquinho de medo aí, né, mas isso é interessante, tomara que outras torcidas comecem a aderir também, né, na pesquisa de pauta que a gente fez, a Força Jovem, que é a torcida do Santos, também já estava gritando palavras de ordem, assim, contra o governo, então acho que isso é interessante, mas assim, isso na minha opinião, né, na nossa opinião, não é só mudar o futebol, mas também mudar toda essa sociedade que a gente tem, começar essa mudança por nós mesmos, ocupar os espaços vazios que a gente tem, né, começar essa mudança nos bairros, nas escolas, nas associações, e aí vamos discutir. Aí, como, agora eu pergunto para vocês, como também, né, a TV Grajaú é um projeto que está rolando, tem a presença também, então acho que o como é o que a gente pode começar a discutir nessa segunda parte do programa aí. Como mudar esse quadro. Só antes de explicar o como, tem mais alguns outros pontos que levaram ao Corinthians chegar nessa militância. Tem a história do próprio Corinthians, a democracia corintiana que está sendo reabilitada nos últimos anos, principalmente depois da morte do Dr. Sócrates. Teve também uma questão que, de certa forma, é pontual, que a mídia não destaca tanto, que infelizmente envolve violência, que foi a morte dos integrantes do Pavilhão 9, que completou mais ou menos um ano semana passada. E inclusive foi por isso que tinha bastante corintiano na região do Anhangabaú. Teve um ato, o ato acabou sendo em parte cancelado por questões políticas, mas isso também incentivou o pessoal aí. Foi a questão das escolas, foi a questão da perseguição, foi a questão da morte dos corintianos, que por mais que seja de uma outra torcida, Pavilhão 9, ainda assim são corintianos, ainda assim tem uma identificação dos corintianos com porque além disso são seres humanos, né? Ninguém deve morrer por causa dessas coisas, né, cara? Na realidade é mais uma questão de identificação. Eu entendo essa questão de identificação social, mas acho que outras torcidas também deveriam questionar, pô, tá morrendo gente, por que tá morrendo gente? Como? Entendeu? Então, não, desculpa, pode continuar. E sobre o como, já existem alguns movimentos na questão de combater a violência, que é um movimento contra o genocídio da população negra e pobre, e eles já têm algumas ações, inclusive quem puder pesquisar eu recomendo que pesquise sobre, e no sentido de maiores ações, politizar o futebol porque precisa, como você falou, a torcida jovem já aderiu, a torcida independente já aderiu, as outras também precisam de aderir, porque é uma coisa que está ligado ao futebol, mas também está ligado à sociedade, como você mesmo falou. E além disso, tem que trazer o debate para as ruas, para trazer o debate para o povo, não ficar só nas torcidas organizadas, mostrar que, além das torcidas organizadas, tem muitos torcedores que não participam das torcidas que estão aderindo a isso. Tem as crianças que não participam das torcidas, que estão sendo prejudicadas pelo roubo da merenda, entre outras questões. É complicado, né? A parte do como combater a corrupção no futebol, acho que é como combater a corrupção, porque a corrupção no futebol não é só a corrupção do futebol. É a corrupção da empresa grande que lava o dinheiro dela através do futebol. É a corrupção dos meios de comunicação que estão super ligados ao futebol também, né? Os grandes proprietários dos veículos de comunicação, seja ele TV, rádio, tem uma ligação muito forte com os mega eventos esportivos no todo o planeta, né? Então, tem uma série de fatores aí, digamos, que tem a ver com como funciona
o sistema hoje, a indústria de cultura de massas, né? Indústria cultural. Como organizar isso? Eu acho que é realmente, vamos dizer, organizando outros tipos de eventos que possam começar a ganhar mais relevância, né, e deslocar um pouco esse excesso de carga que tem o futebol. Por que também o futebol ganha esse excesso de carga hoje? Isso não é um acaso, um acidente. Isso foi um projeto, né, feito em algum momento da história para trocar o que era o circo romano, tanto que a forma do estádio de futebol é igual a do que era um circo romano, né, que o pessoal se matava no circo romano, jogava lá os leões em cima das pessoas, enfim, e puseram uma coisa um pouco mais inteligente, um pouco mais amável, que é um futebol. Mas você vê como as pessoas vão ali expressar toda a agressividade, e isso tem uma memória antiga aí atuando, porque as pessoas vão ali já para fazer catarse mesmo, descarregar toda a raiva que eles têm de outras questões ali, é uma panela de pressão, descarrega ali. Então precisaria ter outras formas. Né? Você vê, na Grécia Antiga você tinha as Olimpíadas, agora vai ter no Rio também. Você tinha outras formas que você conseguia tirar esse excesso de carga, excesso de foco, excesso de holofotes que hoje tem o futebol. Essa descentralização, uma coisa mais equitativa, seria saudável. Evitaria talvez tanta concentração econômica midiática em cima do futebol. Como fazer isso? Não é, acho que se preocupando ainda mais pelo futebol, é se preocupando ainda mais por esses outros esportes, esses outros, sei lá, shows culturais, outras coisas que pudessem canalizar essa energia e tirar um pouco do futebol e colocar em outras coisas. E aí, alguns podem argumentar, não, porque as pessoas não vão querer, porque as pessoas estão muito acostumadas com futebol. Eu acho que isso é uma construção, depende de como você organiza. Você pega a virada cultural em São Paulo, como que as pessoas não querem outras coisas? As pessoas querem. Depende de como você vai criando. O futebol foi feito de uma forma para seduzir num nível estratosférico. Vai criando outras alternativas e vai colocando muita carga, muito holofote em cima disso. As pessoas vão querer sim. Não, é impossível num mundo onde tipo, ainda tem fome, ainda tem miséria, ainda tem pessoas... desigualdade social, um jogador ou um clube de futebol querer pagar R$1 bilhão num jogador, cara. Entendeu? Isso não pode. No meu modo de ver, em rodas de conversa, a gente discutindo isso, não pode existir no mundo hoje. Entendeu? Então vamos pegar, em vez de pegar esse 1 bilhão, vamos dividir, vamos investir, vamos tentar acabar com a miséria. Mas é como a gente estava falando. Então a FIFA ela é corrupta porque ela ganha muito dinheiro e desvia. E dentro da FIFA, os caras não poderiam ser remunerados. Entendeu? Então como é que eles vão ganhando dinheiro? Eles vão ganhando dinheiro por meio dessa corrupção. E como diminuir a corrupção dentro do futebol? É você descentralizar os clubes. Então os torcedores de tal clube, do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo, poder participar ativamente dos clubes. Né? Poder atuar, poder decidir. E isso eu não estou falando, é a ideia do Regis. Não, na Inglaterra já tem um clube que funciona assim. Então, os próprios torcedores, eles são os conselheiros do clube, eles que escolhem o jogador, eles que ajudam o técnico, eles que vão fazer as coisas. Então, eles estão participando e o presidente do clube, semanalmente, mensalmente, tem que passar a prestação de contas daquele clube. E o clube, que arrecada milhões aqui no Brasil, começa a investir. Então, ao invés de você pagar o salário de R$1 milhão para um jogador, você pega esse R$1 milhão e paga R$10 mil para outros esportes. Então, paga salário para outros esportes. Entendeu? Por que não? Sabe? Então começar a descentralizar nessa forma. Esse é desde um ponto de vista, acho que do como também, como fazer. E isso vai por lei, mas falar, o clube é uma instituição privada. Tá, mas é regida pela Constituição do Brasil, pelas leis do Brasil, então por que não fazer leis dessa forma? A CBF, por exemplo, que representa a nação, que na hora que a seleção brasileira entra no estádio, toca o hino nacional, eles vão com as cores do Brasil, só que a CBF, na hora de responder às leis, é privada. Não, então faz da CBF também um órgão público, para ser discutido, para ser debatido, as pessoas comuns, né, entre as poderem participar da CBF. Então é isso. E as torcidas, e só para encerrar aqui minha fala, e acho que essa ideia da torcida que começou com a Gaviões, para mim poderia ser nacional essa ideia. Então, outras torcidas, torcidas do Flamengo, torcida do Vasco, torcida do Fluminense, em Minas, torcida do Cruzeiro, torcida do Atlético Mineiro,
se solidarizar e começar a denunciar os problemas que estão acontecendo em outros estados também. Porque tem. No Rio as escolas já estão ocupadas, então por que não vai lá do Flamengo, lá a torcida do Urubu, e começa a denunciar também? A torcida do Fluminense, a torcida do Vasco, por que não? Entendeu? Acho que isso... Então, pra mim, acho que começaria a ser nacional. E daqui a pouco eu encerro. Pode falar mais um pouquinho. O que você falou sobre a questão de pagarem milhões no jogador, além de pagarem milhões, nem sempre ele corresponde às expectativas. Seja por algum problema familiar ou por preguiça mesmo, que nem teve casos, enfim. Não vou citar nomes. Uma das coisas que, de certa forma, também está causando essa mudança no futebol brasileiro, e já vem de um tempo já, é que agora que as torcidas assumiram, mas os jogadores tentaram fazer um movimento contra a CBF, acabou não tendo muito resultado, a perca da hegemonia do Brasil no futebol mundial. Tanto que a gente tomou 7-1 da Alemanha, que era um país que até um tempo atrás não tinha o nível do Brasil, por exemplo. O Brasil acabou decaindo muito, tanto por vender jogadores, tanto por não investir na base, tanto por pagar muito só em um. Isso também acaba refletindo nos torcedores, porque, como o Gunter falou, o futebol é uma espécie de catarse. O cara vai lá, ele quer ver jogo, ele quer ver o time dele ganhando, ele quer ver o drible, ele quer ver um bom jogo. Quando ele vê um cara que recebe milhões lá, parado no campo, tirando sarro, você pega depois do cara fora do campo, o cara não vai pro treino, o cara não faz nada. Tem o contraste social, o cara pensa, eu tô aqui ganhando um salário mínimo, tirando 100, 200 reais, que também é uma coisa que piorou no futebol, que agora tá astronômico o preço de ingresso, principalmente em torneios internacionais. O cara vai no estádio e fala, eu tô pagando 200 conto, 10% do meu salário, 20% do meu salário, para ver um cara que ganha 30, 40, 50, 100 mil vezes mais, fazendo brincadeira, tirando sarro, não dando o sangue pelo time. Isso acaba trazendo para ele, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo na sociedade? E aí traz outros questionamentos, traz o que eu posso fazer para mudar. Enfim. Não, é só assim, só rapidinho, 10 segundos. Só pra dizer que futebol não interfere na vida das pessoas, interfere sim, cara. Interfere. Você pega um corintiano, um palmeirense, que assiste o jogo no domingo, se o time dele perder o jogo, na segunda-feira ele vai trabalhar cabisbaixo, ele vai trabalhar triste, entendeu? Então interfere na vida do cidadão futebol. Então a gente tem que começar a fazer esse cidadão também poder participar. Vai lá, desculpa aí. Porque mal estamos onde o reino do secundário ganha a relevância que ganha. Ou seja, convenhamos, futebol é importante, por conta das tensões que as pessoas vivem hoje, precisam descarregar em algum lugar, então futebol é esse lugar. Mas tirando isso, é 10 caras de um lado correndo atrás de uma bola e 10 caras do outro, né? Assim, qual que é a importância real que tem o futebol? Para a humanidade? Entendeu? Em si, pouca. Outras coisas que ele simboliza, que foi substituindo, sei lá, antigamente as pessoas se matavam, né? Você tinha até aqui na América Latina, eu não recordo o país, se era na Guatemala, que tinha os jogos de futebol onde o time que perdia morria. Era sacrificado. Era sacrificado, né? Ou seja, tinha... Mas por que aquilo naquela época? Era porque, em vez de uma tribo entrar em guerra com a outra, eles mandavam os jogadores de futebol e assim evitava, né, um genocídio ainda maior. Então tinha um sentido, por mais que é dantesco, talvez foi se transladando para o futebol de hoje, né? Mas em si, se a gente parar para pensar hoje, né, assim, só desde a cabeça, não teria sentido. Desde outras funções, aí tranquilo, né? Desde a parte emocional, desde essas outras necessidades, sim. Agora, voltando ao ponto do Corinthians, eu acho que também o negócio do Corinthians reflete uma nova geração de torcedores, porque é essa geração nova de torcedores do Corinthians de agora, não é a de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, é a de agora, que está fazendo essas denúncias, né? Isso é interessante também, existe uma nova geração aí mais consciente, que o futebol que foi feito para aliviar tensões e para desviar a atenção dos principais problemas, tanto é que aqui no Brasil a Copa do Mundo sempre coincide um pouco os meses antes das eleições presidenciais nacionais, que são as mais importantes, justo Copa do Mundo. Ou seja, sempre foi feito o futebol também para desviar a atenção dos problemas mais importantes. As pessoas se distraem ali, esquecem um pouco dos problemas e não transformam a realidade, porque estão preocupados com carnaval e futebol. Sempre cumpriu essa função.
Mas, dessa vez, talvez o que assusta um pouco a casta de políticos que está no poder, principalmente o pessoal aqui do PSDB em São Paulo, é que já não está mais funcionando. Mesmo com tudo isso, essa nova geração está acordando e está querendo exigir, né, outras coisas. Tem algumas coisas meio bizarras também. Por exemplo, camiseta do CBF dos manifestantes combate a corrupção. Quando o CBF é uma das entidades mais corruptas, né? Camiseta do Brasil, que é um símbolo nacional. Ok, é um símbolo nacional, mas pô, a gente não tem outro. Até a bandeira do Brasil eu entendo, mas a camiseta de futebol sem a camiseta de manifestação política. Enfim, mas esse é o momento que a gente está vivendo, né? Meio curioso. Onde o Corinthians vira uma manifestação mais para a esquerda, a camiseta de futebol vira para uma manifestação mais à direita. Mas em todo caso, nem numa situação nem na outra, o futebol está servindo para desviar a atenção, como servia antes. Eu acho legal isso da democracia dentro dos clubes e isso da solidariedade com outras torcidas. Acho que poderia começar a ter uma onda, né? Até meio que por osmose mesmo, outras torcidas aí do Brasil comecem a também fazer algo parecido com o Corinthians. Acho que seria interessante se isso começar a acontecer. E uma coisa que... Bom, aí eu deixo as considerações finais sobre a concentração, isso que você comentou, aí tem um ponto de vista. Bom, mas infelizmente nosso programa está acabando. As considerações finais. E vou encerrar. Tá, começando pelo Paulo. Para resumir, de certa forma, falar de novo um pouco o que o Gunter falou, o pessoal das outras torcidas precisa de aderir. E precisa aderir antes que os problemas que o Corinthians está enfrentando cheguem neles. Porque vai chegar. Essa questão de a televisão acabar deixando de lado certos times, a questão de as polícias estaduais e até federal começarem a atacarem as torcidas por medo do que aconteceu com o Corinthians acontecer nas outras torcidas. Então elas têm que acordar. Sobre a questão do futebol em relação ao povo, o próprio povo está se desligando do futebol por diversas questões, trabalho, estudo, isso também já tem um tempo. Se for para pensar, a reação hoje quando um time ganha um campeonato é bem diferente de há 10 anos atrás. O pessoal ficava até 2, 3, 4 horas, com exceção de quando é de fim de semana, mas ainda assim o pessoal dá umas 2 horas da manhã, dependendo do bairro fica quieto, com exceção dos bairros que tem as torcidas organizadas. E a outra coisa que precisa de ser pontuada e tratada sempre, cada vez mais, e no sentido de acabar, é a violência contra as torcidas e contra o povo. Porque quando uma polícia do governo entra no estádio, bate em todo mundo, sem querer saber se tem criança, se tem adulto, se tem idoso, se tem mulher, o que tem ali, para tentar atacar alguém que está argumentando contra eles, isso é totalmente lamentável. E quando isso extrapola para fora do campo, ou seja, começam a perseguir torcedores e parentes de torcedores, e entram em outras questões que acredito que não caberiam aqui, mas que também são pontuais, tráfico de drogas, etc., querendo jogar para cima da torcida, isso não que tenha ou não tenha, enfim, mas querendo jogar isso para torcida, isso tem que parar. Enfim, são diversos temas que têm que ser tratados e acredito que a sociedade é capaz de tratar desses temas. Vamos ter 1 minuto. Acho que o modus operandi da perseguição às torcidas é o mesmo que está rolando com os movimentos sociais. Primeiro você prende e depois você inventa uma acusação para justificar a prisão e tal, né? Inclusive na saída da Gaviões o pessoal tava... a arma branca deles era os espetos do churrasco, as facas de cortar churrasco. Mas isso é uma arma. Bom, os caras vão churrasco lá todo fim de semana. Eu acho que essa extrema concentração, né, que agora chega numa raia do absurdo no futebol, né, jogadores bilionários. O que é 1 bilhão? Né? 1.000 milhões, cara. É difícil imaginar o quanto de dinheiro que é isso, né? 1.000 milhões. Essa extrema concentração também reflete a extrema concentração que está tendo na sociedade hoje, que nunca teve a renda a nível global tão concentrada como hoje, onde 1% é mais rico que os outros 99% juntos. A gente nunca teve esse grau de concentração na história da humanidade. Então isso também está se refletindo no futebol. Nunca se teve tanta concentração como hoje. E as pessoas estão acordando para isso. Estão falando, opa, aqui tem algo muito de errado. Assim como as TVs está caindo um pouco o Ibope, né, sociedade do espetáculo que a gente vive, também está caindo o Ibope, ainda bem, do futebol. Bom, o que vem acontecendo hoje é uma mudança de paradigmas. São paradigmas que estão se quebrando. Mas ainda há muito trabalho a fazer. Ainda existe fome, ainda existe miséria. Então o nosso trabalho não acaba. O nosso trabalho está começando. E se você quer se juntar a gente em busca de um mundo novo,
nos procure, tem a Presença, TV Grajaú, 4V, outras palavras, TV Drone. Então tem várias atividades aí que dá para você encontrar e iniciar essa mudança no mundo, na sociedade, no Brasil. Bom, e aí com isso a gente encerra o 4V. No programa de hoje a gente falou um pouco sobre a corrupção no futebol, sobre a perseguição a Gaviões da Fiel. E se você gostou, compartilha, não esqueça de dar um joinha, né? Deixe seu comentário aí, compartilha com seus colegas, com seus amigos e todo poder ao povo. Tchau.